Como os irmãos sabem, já há várias semanas, nós temos pensado sobre quem somos a partir do nosso relacionamento com Jesus Cristo. E na semana passada eu comecei a falar sobre um aspecto que é o aspecto que mais aparece no Novo Testamento. Ou seja, Jesus Cristo enfatizou muito este relacionamento conosco. E nós temos no Novo Testamento 261 vezes este termo sendo utilizado para as pessoas que têm um relacionamento pessoal com Jesus. Eu estou falando sobre ser discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. O termo discípulo, ele foi designado não apenas para aqueles 12 homens que caminharam ao lado de Jesus durante 3 anos, depois chamados apóstolos, com exceção de Judas, e outros mais, poucos foram chamados também apóstolos, mas o termo discípulo, ele se aplica tanto àqueles que pertenciam a um círculo mais íntimo de Jesus, como todos os outros que depois decidiram segui-lo. Milhares deles, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus viveu aqui na terra, ele foi uma pessoa que por onde passava, ele despertava uma grande curiosidade. Nós sempre temos falado sobre isso. As pessoas não conseguiam chegar a um consenso sobre quem era Jesus. As pessoas o admiravam ou o odiavam. As pessoas ficavam pensando diante dos milagres, das palavras de Jesus, quem afinal de contas é este homem? Mas mesmo aqueles que não admiravam Jesus e o confrontaram, eles admitiram uma coisa acerca de Jesus. Jesus é um grande mestre. Jesus é um rabino extraordinário. Então, esta percepção acerca de Jesus como mestre não foi uma percepção apenas daqueles que conviveram com Jesus no seu dia a dia. Milhares de pessoas o seguiram. Milhares de pessoas paravam para ouvir Jesus. E estes seguidores de Jesus Cristo não são como os seguidores hoje que algumas pessoas têm na internet. As pessoas conhecem aquilo que a pessoa se deixa conhecer. Há muitas facetas, há muitas coisas sobre a vida de quem está na internet apresentando muito do seu dia a dia que são ocultas da maioria dos seus seguidores. Jesus Cristo era uma pessoa que se deixou conhecer. Jesus Cristo é uma pessoa que teve um relacionamento de muita proximidade com um grupo de homens. E eles, de fato, conheceram Jesus na intimidade como seu mestre. Jesus Cristo era, então, uma pessoa diante de quem ninguém conseguia ficar indiferente, porque ele tinha algo especial, ele ensinava de uma forma especial. Nos dias de Jesus, havia muitos mestres da lei. Cada mestre tinha o seu grupo de discípulos. A maioria desses mestres da lei eram pessoas admiráveis e respeitadas. Quando eu estive em Israel pela primeira vez, eu tive uma grande surpresa. Eu descobri que não existia no judaísmo uma uniformidade quanto eu pensava. Ou seja, assim como no cristianismo você tem várias vertentes, você tem os chamados aqui no Brasil, por exemplo, os cristãos, as igrejas evangélicas históricas, você tem o movimento pentecostal, você tem os neopentecostais, nós temos diferentes ramificações do cristianismo em diferentes denominações, não só no Brasil, mas no mundo. Dentro do judaísmo acontece algo semelhante. Nem todos acreditam, interpretam a lei da mesma maneira. Isto já era uma realidade nos dias de Jesus Cristo. A linha que a pessoa seguia no seu estudo das Escrituras dependia muito de quem tinha sido o seu mestre. É interessante que nós não temos na Bíblia o registro de quem foram os mestres de Jesus. Nós sabemos que ele não estudou, talvez com os mestres mais famosos, porque estes moravam em Jerusalém. E Jesus Cristo foi criado em Nazaré. Mas mesmo não sendo aluno, talvez, dos mais importantes mestres dos seus dias, Jesus Cristo tinha uma sólida formação teológica. Ele conhecia muito bem as Escrituras. Tanto assim, que quando ele tinha 12 anos de idade, ele vai lá em Jerusalém, no templo, e ali os doutores da lei, as pessoas mais capacitadas, eles ficam impressionados com o conhecimento de Jesus. Jesus Cristo não apenas ouviu aqueles homens
Jesus Cristo não apenas falou o que conhecia, mas dentro do método de ensino judaico, Jesus Cristo dialogou, Jesus Cristo fez perguntas para eles e respondeu também as perguntas que eles fizeram para ele. É interessante que a estrutura de ensino do povo judaico, desde muito tempo, especialmente nos dias de Jesus Cristo, era uma estrutura de ensino muito interessante. E eu não estou falando aqui simplesmente do ensino religioso. Eu estou falando aqui do ensino que era disponibilizado especialmente para os meninos, porque as meninas não tinham acesso ao estudo. Pouquíssimas mulheres tinham a oportunidade de estudar, elas não eram alfabetizadas, mas aos homens, aos meninos, era dada esta oportunidade. E havia, por assim dizer, 3 estágios nesse processo de formação de um homem judeu fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. Era o mesmo processo de ensino, repito, não apenas o ensino religioso, mas o ensino que vai formar aquela nação. A primeira fase é chamada de Beit Sefer. Era um estudo direcionado para as crianças de 5, 6 a 12 anos. Era chamada Casa do Livro. O foco era aprender a ler e a escrever, a memorizar e memorizar os textos da lei. Observe, quando a criança era alfabetizada, ela não era alfabetizada como se alfabetizava aqui no Brasil algum tempo atrás, né? Ivo, viu a uva, essas coisinhas bem simples, não. Eles começavam a ser alfabetizados a partir do texto da palavra de Deus. É uma alfabetização a partir da Bíblia, como nós poderíamos dizer. E não eram textos simples, não eram textos fáceis. Ele começava a aprender a ler e a escrever, e ao mesmo tempo, como você sabe, a criança tem uma capacidade extraordinária de decorar as coisas, ele desenvolveu essa capacidade ao máximo. Assim, era dada às crianças a oportunidade de decorarem todo o Pentateuco, toda a Torá. Gente, eu estou falando desse tanto aqui da Bíblia, olha. Você imagina você decorar tudo que está escrito aqui em Gênesis, Êxodo, Número e Deuteronômio. Nós temos no Brasil, na nossa igreja também, uma organização chamada Embaixadores do Rei. Aliás, hoje, os Embaixadores do Rei estão completando 65 anos no Brasil. 75 anos no Brasil, obrigado. E aí, então, uma das tarefas que os meninos têm nas competições e na formação deles é decorar versículos da Bíblia. E eles, então, decoram aí 40, 50, até 100 versículos. E aí até algumas disputas entre eles sobre quem fala. E eles não podem errar uma palavrinha. Muitos dos nossos meninos já passaram por isso. O nosso filho Vitor, por exemplo, foi embaixador do rei. Ele aprendeu muitos textos da Bíblia, a chamada competição dos versículos. Mas, gente, isso que nós temos com os embaixadores do rei, perto da formação que um menino judeu recebia, é fichinha. Porque ele simplesmente era desafiado a decorar tudo. Eu não sei se todos conseguiam decorar tudo isso. Mas o fato é que havia um grupo de crianças que conseguia decorar todo o Pentateuco até os 12 anos de idade. E olha que eles não estavam decorando em português. Obviamente eles decoravam em hebraico, que é uma língua dificílima. Inclusive se escreve da direita para a esquerda. Eu não sei se é porque eu fui um péssimo aluno de hebraico, eu fico impressionado realmente com isso, não é? Quando eu estudava no seminário, eu estudei hebraico, e eu não sei, acho que nem uma frase completa em hebraico, é uma tristeza. O Eudimir sabe um pouco, né? Muito bem. A segunda fase do ensino de uma criança, de um adolescente, nos dias de Jesus Cristo, era chamada casa de estudo, Beit Talmud. Ia dos 12 aos 15 anos. Então, ele, nesse sentido, ele se aprofundava no estudo da lei. Agora ele não apenas decorava, mas ele começava a discutir, a interpretar e começava a decorar outras partes do Velho Testamento. Começava a estudar um pouco mais sobre os profetas. E ele começava então a estudar sobre como aplicar aquela lei nas situações do dia a dia. O ensino aqui era mais aprofundado, com ênfase no debate e a discussão entre os alunos e o mestre, o rabino. O objetivo era preparar alguns deles para serem os próximos doutores da lei. Quando ele completava 15 anos, então, a maioria deles voltava para casa. Aqueles meninos voltavam para ter um ofício, para trabalhar junto com seu pai, para aprender uma profissão. Então, até os 15 anos, ele ficava muito envolvido nesse ambiente de estudo.
É quase como se fosse um tempo integral, aluno de tempo integral. Mas tinha muita coisa da Bíblia, muita coisa da lei no seu coração e na sua mente. E agora, aqueles melhores alunos, os que mais se destacavam, eram chamados de talmidins. E eles, então, agora sim, iam aprofundar ainda mais o estudo da lei. Eles iam fazer uma espécie de seminário para poder ser os novos doutores da lei. Era o chamado período do Beit Misdrach. Nos dias de Jesus Cristo, então, esta era a realidade do ensino. Uma elite, no final, ficava se dedicando a estudar a lei, e aplicá-la e a ensiná-la para o povo, e a preservar essa cultura. Foi exatamente esta cultura e esta ênfase no estudo da lei que deu ao povo de Israel, ao longo dos anos, a condição de sobreviver. Porque eles aprendiam não apenas nas sinagogas, mas muitos deles aprendiam na sua própria casa. Os pais tinham um excelente conhecimento das Escrituras, e eles repassaram isso para os filhos. E eles, imaginem você desenvolver uma mente que é capaz de decorar tantos versículos, tantos textos da Bíblia. Não é à toa que o povo de Israel é um dos povos mais desenvolvidos do mundo. O povo que tem mais prêmios Nobel, mas pessoas que têm uma inteligência realmente diferenciada, uma capacidade de aprender e de criar coisas que impactam o mundo inteiro. Esse sistema educacional, na verdade, é extraordinário. Jesus, então, passou por esse sistema de ensino, embora nós não saibamos, como eu disse, quem foram os seus mestres. E não é à toa que Jesus Cristo, já jovem, foi chamado na sinagoga para ler e interpretar a lei. Não era qualquer pessoa que chegava lá e dizia, olha, vem aqui, faça uma leitura aqui, interprete. Não, eram pessoas que eram preparadas. Então, era notório o conhecimento de Jesus. É bem verdade que logo no início do ministério de Jesus, ele foi chamado para ler a lei, lá na sinagoga, interpretar, e ele aplicou um texto messiânico a si mesmo. E aí então o pessoal ficou revoltado, disse, não, essa interpretação não está correta, isso é uma blasfêmia. Mas o fato é que, embora Jesus Cristo tivesse a sua interpretação questionada, no seu dia a dia, quando ele ia explicando às pessoas a lei, a maioria das multidões, a maioria das pessoas, as multidões ficavam impressionadas, porque ele ensinava com uma autoridade diferente, porque ele dava uma nova interpretação para a lei, num sentido muito mais profundo. E repito, isso foi causando admiração, isso foi causando inveja. E os discípulos, seus próprios discípulos, nem sempre entendiam tudo o que Jesus explicava. Algumas compreensões sobre o que Jesus estava falando, eles foram ter muito depois, somente depois que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado. As pessoas então ficavam ali escutando Jesus durante muito e muito tempo. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, esse número de discípulos foi crescendo e crescendo cada vez mais. Os evangelhos registram exatamente essa jornada de Jesus. Quando ele começa o seu ministério, convidando algumas pessoas para segui-lo, para serem discípulos dele. E, ao mesmo tempo, o momento em que algumas pessoas se apresentavam para ser discípulos de Jesus. Porque antes de escolher os 12, ele tinha muitas pessoas que o seguiam. Não que fossem seguindo Jesus no dia a dia, mas seguiam durante um dia, durante 2, durante 3 dias, durante uma semana, ouvindo Jesus. E alguns chegavam, eu quero te seguir, Jesus. E o que Jesus falava para essas pessoas? É interessante que Jesus Cristo não ficava suplicando a ninguém que o seguisse. Na semana passada nós falamos aqui sobre isso. Lá em Lucas 9, 23 nós lemos, disse Jesus à multidão, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele não está facilitando. Você quer ser meu discípulo, você quer me seguir, você quer que eu seja o seu mestre? Olha, existem algumas condições. Lá no outro texto de Lucas nós lemos, uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, se alguém me segue, amar mais pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, só recapitulando aqui, no domingo passado, falando sobre esse desafio de ser discípulo de Jesus, sobre aquilo que Jesus falou acerca das pessoas que queriam segui-lo, ser discípulo de Jesus envolve uma decisão pessoal. Nós não somos naturalmente discípulos de Jesus, ou seja, uma pessoa já não nasce discípulo de Jesus.
Você pode nascer num ambiente da igreja, você pode ser filho de crente, você pode ser filho de pastor, você pode ser filho de diácono, não importa como você chegou na igreja, mas isso não o torna naturalmente um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus implica numa decisão pessoal. Jesus Cristo disse que se você quer ser meu discípulo, existem algumas condições. E ele fala então, nesses dois textos e em outros textos da Bíblia, sobre algumas dessas condições. Primeiro, tem que ter prioridade na sua vida, até mesmo sobre a sua própria família. Você precisa negar a si mesmo seus desejos maus para abrir o seu coração para uma transformação. Você precisa renunciar a si mesmo e você precisa tomar a sua cruz diariamente. E aqui então há um detalhe importante que eu quero destacar nesta noite. Nesse texto, quando Jesus diz à multidão, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, nós temos um princípio muito importante. E essa é a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração nesta noite. O discípulo de Jesus Cristo é desafiado a segui-lo todos os dias da sua vida, a tê-lo por perto durante toda a sua vida. Esse compromisso com Jesus, meus irmãos, não pode ser um compromisso superficial. Seguir a Jesus não é ser um aluno temporário dele. Não é como você, quando você vai para a universidade, tem ali um professor que o impressiona, mas acabada aquela disciplina, acabado aquele período, você segue a sua vida e ele segue a dele. Não é esse tipo de ensino que Jesus está propondo, não é esse tipo de relacionamento. É muito mais do que você estar numa sala de aula e aprender determinados conceitos. É muito mais do que você adquirir determinados conhecimentos teológicos para passar numa prova. Nosso filho agora, como eu já mencionei, ele está no próximo sábado se submetendo a um concílio. Depois de 4 anos do seminário aproximadamente, ele vai fazer uma prova, um teste oral. E ali a gente vai avaliar a sua capacidade teológica. Ser discípulo de Jesus Cristo não é exatamente isso. Não é adquirir um conhecimento teórico, um conhecimento que está nas apostilas e nos livros, tão somente passa pelo estudo, mas não se limita ao aspecto cognitivo. É muito mais do que você ser um aluno da escola bíblica e não faltar às aulas. O compromisso de Jesus se assemelha mais a um compromisso que você tem, por exemplo, com a sua esposa, com seu esposo, se você é casado. É um compromisso de uma convivência diária. E no seu casamento, o propósito de Deus é que este relacionamento possa ser preservado até a sua morte. E deve ser cultivado dia após dia. Você não vai casar com alguém, sendo um cristão, e dizer assim, olha, nós estamos casados, mas uma vez por ano, vamos ter aí uns 2 dias de folga que nós podemos agir como se fossem solteiros. Isso não existe, não faz sentido. Não é? Se você for noivo, noiva, e o seu noivo, a sua noiva lhe propor isso, certamente você não vai aceitar. Eu estou falando isso no ambiente cristão, porque hoje em dia a situação está tão complicada, né? As pessoas estão aceitando tudo quanto é tipo de coisa no casamento, mas pelo menos para nós os cristãos isso não seria uma coisa aceitável. Também o relacionamento com Jesus, esse relacionamento de discípulo-mestre, não é algo que você diz assim, quando der certo, em fim de semana, eu terei Jesus como meu mestre. Não, ele diz que você vai segui-lo quando? Diariamente, dia após dia. Esta ênfase aparece muitas vezes quando Jesus Cristo está falando sobre o discipulado cristão. Ninguém obrigou você a se casar se você é casado, espero que não. Também ninguém obrigou você e nem obriga ninguém a ser discípulo de Jesus. Mas a partir do momento em que você se dispõe a ser discípulo de Jesus, então você está agora envolvido no relacionamento mais sério e mais definitivo da sua vida. Por quê? Porque o seu casamento é até que a morte o separe. Mas o relacionamento com Jesus começa aqui e vai por toda a eternidade. E este relacionamento não deve ser apenas um relacionamento de longo prazo, infinito, mas um relacionamento que acontece no dia a dia. Os rabinos antigos tinham um ditado muito interessante no contexto lá do judaísmo dos dias de Jesus. Eles diziam para aqueles meninos, os talmidim, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Olha que expressão interessante. Cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Significa que o discípulo deveria seguir o seu mestre tão de perto, que enquanto ele caminhava naquelas estradas poeirentas da Palestina, a poeira dos pés do mestre deveria cobrir os pés do aluno. Observe então atentamente o que o seu mestre está dizendo. Esse é o sentido. Preste atenção, não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, pois ele é o seu rabino. Ele é o modelo de homem
que você deve se tornar. Era esta a perspectiva, esta é a essência do discipulado. Seguir a Jesus significa prestar atenção em quem Ele é, em como Ele age, o que Ele faz, em perceber os milagres que Ele realizava e a conexão que Ele tinha com o Pai Celestial, que Ele tem com o Pai Celestial. Quando nós convivemos intimamente com Jesus, nós somos desafiados a sermos semelhantes a Ele. E esta foi a ênfase que Jesus deu, quando Ele começou o seu grupo de discípulos. Nós lemos a seguinte passagem nas Escrituras. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 para que estivessem com Ele e fossem enviados para pregar a sua mensagem. E aí nós temos uma outra verdade importante. O discípulo é uma pessoa que é escolhida para estar com Jesus. Vamos tentar entender um pouco melhor isso aqui. Nos dias de Jesus, era muito comum que um rabino judeu tivesse um grupo de discípulos. Geralmente esse grupo de discípulos de um mestre da lei, de um rabino, ele tinha apenas entre 8 a 12 pessoas. Não era um número fixo, mas era um grupo pequeno, para que este rabino pudesse ter um relacionamento próximo. Ou seja, então, um rabino, ainda que ensinasse para um grupo maior de pessoas, eventualmente, ainda que ele fosse lá na sinagoga e falasse para várias pessoas, mas ele era, na verdade, o mestre, o rabino especial de um grupo pequeno de discípulos. E nos dias de Jesus, é interessante observarmos como era o processo de escolha. Os jovens que chegavam naquela terceira fase, que eu mencionei, e queriam ser também doutores da lei, eles já tinham se destacado nas 2 fases anteriores. E aí nós temos algo interessante. Não era o rabino que escolhia os seus discípulos. Quem escolhia o seu professor eram os estudantes. Então os estudantes é que diziam, eu quero que o rabino tal seja o meu mestre. Provavelmente porque ele já simpatizava com a maneira como aquele rabino interpretava a lei. Não é verdade que quando a gente estuda numa faculdade, tem alguns professores que a gente se identifica mais e diz, esse professor aí, eu quero caminhar mais perto dele. Quando você vai fazer a sua tese no final do curso, quando você vai fazer um mestrado, você não escolhe um professor, você escolhe uma área, diz, eu quero que seja o meu professor, aquele que me acompanha. Me esqueci o nome agora, é o orientador, obrigado. Pois bem, era essa a ideia. Você escolhia o seu mestre. Jesus Cristo inverteu esse processo. Ele diz, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês possam me seguir e a vida de vocês seja frutífera. E quem é que Jesus escolheu? Jesus não escolheu, até onde a gente sabe, nenhum daqueles bambambãs. Jesus não escolheu nenhum daqueles talmidins que se destacaram. Ele foi escolher gente simples. É verdade que havia algumas pessoas que tinham algum preparo. Mateus, por exemplo, ele não era uma pessoa assim tão simples, porque ele era um coletor de impostos, ele sabia fazer contas, ele era alguém que estava num certo patamar social. Mas ele escolheu um sujeito revolucionário lá, um tal de Zelote, que é um cara assim bem radical, contra o governo. Escolheu um homem iletrado, como Pedro, pescador, aquela gente assim considerada da plebe. Veja só que privilégio. Não foram os discípulos que escolheram o mestre no caso de Jesus. Muito provavelmente, eu posso supor, que Jesus Cristo, mesmo tendo tanto conhecimento, não tinha sido escolhido pelas pessoas para ser um mestre. Talvez alguém tivesse até proposto Jesus, eu quero seguir o Senhor como mestre, mas Jesus até os 30 anos, ele não exerceu esse ministério. Ele ficou só aprendendo, recebendo em comunhão com o Pai. Mas quando ele vai agora se colocar como um mestre, ele segue o mesmo padrão dos mestres daquele tempo. Talvez isso explique porque Jesus Cristo não escolheu um grande grupo. Jesus Cristo escolheu um grupo pequeno. Por que Jesus Cristo fez isso? Porque Jesus Cristo tinha uma limitação como ser humano. Ele era um ser de carne e osso.
Então, como ser de carne e osso, ele não poderia desenvolver o processo de discipulado com muitas pessoas ao mesmo tempo. Pela sua limitação humana, ele precisava desenvolver um processo pessoal apenas com um grupo de 12. Nós somos escolhidos dentro desse grupo de 12. Você e eu somos escolhidos. E Jesus Cristo algumas vezes falou para toda a multidão: não, vocês todos podem vir a mim. Nem todos poderiam conviver com Jesus no dia a dia, na intimidade. Mas Jesus Cristo diz: eu vou e vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar em cada um de vocês. E aí vocês vão poder desenvolver uma intimidade comigo. Porque o Espírito Santo tem uma conexão com Jesus. E agora todos nós podemos ter uma intimidade e um relacionamento pessoal e profundo com Jesus. E a Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra do Evangelho e abrimos o nosso coração, nós nos colocamos nesta posição de eleitos de Deus, de escolhidos de Deus, para caminharmos ao lado de Jesus Cristo. Então veja só, naquele contexto, se o rabino concordasse em ser o professor daquele rapaz, daquele menino, esse aluno se comprometia a aprender a interpretação da Torá a partir daquele rabino, da tradição oral dele, e o objetivo é que esse menino, esse rapaz, pudesse depois transmitir isso para outras pessoas, que ele também se tornasse um doutor da lei. Então Jesus Cristo, ele inverte esta ordem, quando ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês possam dar fruto. Que tipo de fruto? Frutos espirituais, aqueles frutos do Espírito Santo, e também frutos no sentido de alcançarem outras pessoas para serem discípulos de Jesus Cristo. E como é que é esse ensino de Jesus? Que tipo de ensino Jesus Cristo propõe para os seus seguidores? Aí nós vamos a um outro texto da Bíblia que está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, um texto muito conhecido, e que nos dá um pouco mais de luz sobre isso. Jesus Cristo diz assim para as pessoas: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O discípulo de Jesus carrega o fardo de Jesus. E um detalhe, esse fardo é leve. No contexto do Antigo Testamento, um rabino tinha a sua interpretação da lei. Tinha a sua maneira de interpretar o texto sagrado, como eu já disse. E esta interpretação da lei judaica, da Torá, era chamado de jugo. O jugo daquele doutor da lei. Havia, por exemplo, duas escolas de interpretação muito famosas nos dias de Jesus. A escola de um rabino chamado Hilel e a escola de um rabino chamado Shammai. Cada um deles tinha o seu jugo, ou seja, uma maneira de interpretar a lei e dizer: essa lei deve ser cumprida desta ou daquela maneira. O que Jesus observava é que essas interpretações correntes da lei, elas representavam muitas vezes uma interpretação opressora, uma interpretação difícil, algo difícil de ser cumprido. Eles pegavam a lei e davam um peso maior até do que Deus dava. E se você olhar o Antigo Testamento e for cumprir tudo aquilo, não é fácil, não. Eram muitas e muitas leis de minúcias, os detalhes, o que comer, o que não comer, o que fazer nesse dia, o que não fazer no sábado, isso e aquilo. As leis que eram leis que davam sentido para o povo em muitos aspectos, mas especialmente as leis cerimoniais eram muito complicadas. Além disso, a maioria dos mestres ainda inventava coisa a mais. Era chamada tradição. E as tradições pesavam muitas vezes mais do que a lei e até invalidavam a lei. Quando Jesus Cristo olha aquele cenário todo, ele diz: olha, vocês estão sobrecarregados. Vocês estão guardando coisas que não precisam ser guardadas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí parece que há uma contradição no ensino de Jesus. Porque Jesus Cristo, em outro momento, diz: tome a sua cruz e siga-me. Quando você escuta essa expressão, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, dá a ideia de algo difícil, não é verdade? Mas Jesus Cristo diz: não, mas tome o meu jugo, que o meu jugo é suave, meu jugo é leve. Na verdade, meus queridos irmãos, existem esses dois aspectos. Seguir a Jesus tem
um grau de dificuldade, sim, de renúncia. Mas não é uma coisa que vai fazer com que sua vida fique pesada. Na medida que você vai renunciando, na medida que você vai vivendo e amadurecendo, na medida que você vai crescendo espiritualmente, eu diria que o jugo vai ficando cada vez mais leve. Determinadas coisas que no começo da sua caminhada cristã, você tinha que renunciar. Isso era talvez muito difícil para você. Uma tendência carnal que você lutava contra ela. Na medida que você vai vencendo isso, a sua vida vai ficando mais leve. Ainda que você tenha novos desafios ao final da sua vida cristã aqui na terra, mas a tendência é que você sinta cada vez mais prazer na presença do Senhor, prazer em seguir a Jesus, vai ficando cada vez melhor. Eu tenho muita dificuldade com essa ideia de dizer que seguir a Jesus Cristo, que coisa pesada, que dificuldade, é mesmo, meu irmão, a gente tem que sofrer tanto. Não! Há renúncias, há lutas, mas é uma caminhada em que você vai experimentando a vitória. Por quê? Porque no Antigo Testamento e em qualquer religião, quando você vai fazendo uma caminhada espiritual, você o faz da sua própria força. Mas quando você é discípulo de Jesus Cristo e se completa na sua vida a obra de Jesus, por um lado ele coloca desafios altos, ele coloca um padrão alto, mas por outro lado ele te dá um poder, ele te dá uma capacidade que não depende de você. Você tem o poder do Espírito Santo para cumprir esse padrão de Deus. Você tem a força de Deus na sua vida para ir mais alto. E aí, o fardo se torna leve. Imagine, você tem uma criança, que você dá para essa criança carregar 5 quilos. Ela vai ter dificuldade de carregar aqueles 5 quilos. Talvez ela dê 2 passos, sei lá, e com aquele peso. Mas se você dá a uma criança 10 quilos, e você vai caminhando e segurando aqueles 10 quilos junto com a criança, e na verdade o peso está em você, e a criança simplesmente coloca a mão e se submete a você, ela consegue caminhar por muito tempo. É isso que Jesus faz conosco. Quando nós nos conectamos com Ele, nós recebemos a força dEle, nós recebemos o poder dEle, e nós podemos dizer, na verdade, Senhor, o seu jugo não é pesado. O seu jugo é leve, porque eu conto com a força e com o poder do Espírito Santo para levá-lo. Esta é a grande beleza, esta é a grande maravilha do ensino de Jesus Cristo. Nós não temos a condição de seguir os princípios de Jesus. Basta você olhar o Sermão da Montanha, só olhar o Sermão da Montanha. As exigências estão acima da nossa capacidade humana. Mas quando você se reveste do poder de Deus, então você pode caminhar. Foi por isso que Jesus Cristo falou, antes de você sair aí pelo mundo, fazendo discípulos, esperem o Espírito Santo, porque Ele que vai ponderar vocês, para que vocês possam então não apenas falar, mas desafiar as pessoas para serem meus discípulos. Finalizando, meus irmãos, eu quero ainda destacar uma outra coisa que aconteceu na vida de Jesus Cristo e que nos ajuda a entender esse desafio do discipulado cristão. Jesus Cristo convida, então, não apenas um grupo seleto de pessoas, agora nesta nova fase. Por que Jesus Cristo convidou só 12? Era o contexto daquele momento, era a sua limitação humana estando encarnado. Por que Ele não convidou mulheres? Porque nenhum mestre convidava mulheres, elas nem sabiam nada. Então Jesus Cristo teve algumas mulheres que o seguiram, eram discípulas de Jesus, mas não fizeram parte daquele colégio apostólico. Nós temos que entender aí que Deus age com sabedoria. E embora Ele tenha chamado algumas mulheres para missões muito especiais no seu plano, Ele chamou Maria para ser a mãe de Jesus, Ele chamou Maria Madalena para ser a primeira testemunha da ressurreição. Mas Jesus Cristo precisava ter no seu grupo a credibilidade de homens que mesmo iletrados iriam mudar o mundo com o seu testemunho. E Jesus Cristo então a partir dali diz, olha agora, com a vinda do Espírito Santo, qualquer pessoa que quiser pode ser meu discípulo. E todos são chamados a fazerem discípulos. E Jesus Cristo então faz um convite muito interessante àqueles primeiros homens, lá no norte de Israel, lá na Galileia. E o texto sagrado diz que enquanto Jesus Cristo caminhava à beira-mar, viu 2 irmãos, Simão também chamado Pedro e André. Eles jogavam as redes no mar porque viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu 2 irmãos, Tiago e João,
consertando as redes no barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles o seguiram, de imediato, deixando para trás o barco e o seu pai. O que nós podemos aprender aqui nesse texto sobre ser discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus, queridos irmãos, é aquele que aceitou o convite de Jesus para uma mudança no sentido da sua vida. Este encontro mostra claramente isso. Quando eu leio esse texto, há uma coisa que me chama a atenção. Como é que aqueles homens estão trabalhando lá no seu dia a dia, pescando, consertando redes? E Jesus Cristo passa e simplesmente eles deixam tudo e começam a seguir a Jesus. Me parece que eles já conheciam Jesus Cristo. Me parece que eles já tinham algum conhecimento acerca daquele homem que estava por ali. Não foi uma coisa assim totalmente espiritual ou sobrenatural. Aqueles homens certamente se sentiram privilegiados por terem agora alguém que os chamava para serem talmidim. Talvez eles tivessem sido reprovados, os últimos alunos da turma, se é que eles chegaram a ir para essa turma. O fato é que agora eles têm uma nova oportunidade. E quem os convida é alguém que já está fazendo algumas coisas especiais. Num outro texto paralelo, nós vemos que Jesus realizou um milagre antes de começar a chamar os discípulos. Eles estavam lá tentando pegar peixes e jogando a rede, não conseguiam de jeito nenhum. Jesus Cristo faz o milagre, os peixes vêm. Pedro olha para Jesus e diz: afasta-se de mim, eu sou um homem pecador. Pois é esse homem que agora faz um convite para aqueles homens. Num filme que eu vi algum tempo atrás, eu não me lembro exatamente qual, que retratava a vida de Jesus, há uma hipótese, viu? Não estou dizendo que isso está na Bíblia, mas é uma coisa interessante, de que aqueles homens estavam lá pescando, e aí aquela noite eles não conseguiram pegar nada. Aí Jesus Cristo chega e diz onde é que estão os peixes, e eles pescam, e aquilo é uma maravilha para eles, tem um lucro muito grande. E aí há uma suposição, claro, não está na Bíblia, de que eles chegaram e pensaram assim: olha, vamos chamar esse Jesus para ser nosso sócio. Imagina ter alguém que sabe sempre onde está essa quantidade de peixe. Vamos ganhar muito dinheiro. E talvez eles estivessem pensando em como eles podiam chamar Jesus para ser sócio deles, para ser um pescador de peixes, um empresário do ramo pesqueiro. E aí Jesus Cristo disse: não, eu tenho uma proposta para vocês. Uma proposta bem diferente. Deixem os barcos, deixem as redes. Eu quero que vocês mudem o sentido da vida de vocês. Ao invés de pescarem peixes, vocês vão pescar gente. A tradução mais antiga diz: farei de vocês pescadores de homens. É uma mudança no sentido da vida. Se você pensar bem, meu querido irmão, este é um chamado para nós também hoje. Nós não somos chamados simplesmente para estar nesse mundo ganhando dinheiro e fazendo as coisas para esse mundo. Nós devemos ter nosso trabalho no dia a dia, sim. E devemos fazer isso bem. Mas por trás de tudo isso, por trás do trabalho que você faz no seu dia a dia, há uma proposta maior. Você é chamado para ser alguém que tem a sua vida voltada para ganhar pessoas para Jesus. Para ganhar pessoas para o reino de Deus. Para ser um pescador de gente. Então nós não podemos perder de vista esta nossa missão. Nós não podemos perder de vista esse chamado que nós temos da parte de Deus. Por isso ele diz: vocês agora, que eu estou partindo, serão os meus discípulos. Vocês devem fazer discípulos por todo o mundo. Há um outro detalhe interessante nesse texto que nós lemos. Nós vimos que esses homens recebem esse convite de Jesus para uma mudança no sentido da vida. E a Bíblia diz que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Mais adiante nós vemos que Jesus os chamou e eles o seguiram de imediato. Então o discípulo de Jesus Cristo é desafiado a não ficar protelando essa decisão de seguir a Jesus de verdade. Eu não estou falando aqui simplesmente de você não ser um cristão e nunca ter levantado a sua mão aqui num apelo e estar adiando essa decisão. Eu estou falando aqui, quem sabe, alguém que até fez um dia uma decisão de vir aqui à frente e dizer: eu quero seguir Jesus, mas não levou isso a sério. E aí fica protelando: quem sabe um dia eu vou começar a seguir Jesus de verdade. Um dia eu vou levar esse negócio que o pastor fala a sério. Quem sabe depois que eu me formar, quem sabe quando eu tiver os meus filhos pequenos e eu perceber que eu sou totalmente incompetente para guiar os meus filhos, então eu vou trazê-los à igreja e vou ser um pai melhor, vou ser um esposo melhor e vou ser um crente mais fiel. Vou ser um discípulo de verdade.
Não foi assim que os discípulos agiram, que esses homens agiram. A partir do convite de Jesus, eles imediatamente atenderam ao apelo de Jesus, ao convite de Jesus. Sabe por que eles fizeram isso, gente? Porque eles perceberam a grandeza daquele convite. Eles perceberam como aquele convite era importante. Quão grande era esse privilégio. Foi por isso que eles agiram assim. Você percebe como é grande o chamado de Jesus para a sua vida? Você tem essa consciência que é um chamado radical, que é um chamado extraordinário e que deve ser atendido com alegria e presteza. Como aquele homem que está no campo e descobre um tesouro precioso e ele não fica pensando o que vai fazer. Ele vai e vende tudo o que tem porque ele percebe a preciosidade daquilo que está lá naquele campo. É assim a proposta de Jesus. Foi por isso que aqueles homens renunciaram tudo. E aqui nós temos a última verdade que eu quero destacar. Aqueles homens deixaram as suas redes seguindo Jesus, aqueles homens deixaram o barco e o seu pai. Pode parecer uma coisa muito absurda, mas não. Lembre-se, provavelmente aqueles homens tinham desistido de seguir um caminho de estudo da palavra, de seguirem algum mestre, e optaram por ser pescadores, ou talvez eles nem tivessem tido a oportunidade de seguir um bom mestre, alguém que conhecesse bem a lei. Eles se achavam incompetentes, mas agora eles estavam diante de uma oportunidade que não lhes tinha sido dado antes. Ah, pastor, como é que alguém larga tudo assim, de uma hora para outra e muda a vida? Ah, isso acontece hoje. Imagine que você está lá trabalhando, uma dificuldade danada no seu trabalho, uma dificuldade tremenda. Aí você recebe um telefonema, uma grande empresa lá em São Paulo, ou nos Estados Unidos, diz, olha, tem uma vaga aqui para você. Você quer vir trabalhar aqui, vai ganhar muito dinheiro. E você vai ser treinado para ser sócio da nossa empresa. O que você faria? Eu imagino que alguns de vocês dizem, estou dentro, minha mulher, olha, tchau. Daqui a pouquinho eu venho para pegar você. Foi por isso que aqueles homens largaram tudo para seguir Jesus. Porque eles perceberam que eles estavam numa proposta irrecusável, que a vida deles ia mudar para sempre. Se tem gente que faz isso para ganhar dinheiro, não vale muito mais a pena fazer isto para ganhar as riquezas celestiais, para seguir a Jesus e não ficar enrolando, não ficar protelando essa decisão. Eu quero então desafiar a cada um de vocês, a cada um de nós, a que sejamos discípulos com esta garra, com esta disposição que os primeiros discípulos tiveram. O convite de Jesus agora não é apenas para 12 pessoas. O convite de Jesus agora, estando Ele entre nós espiritualmente e podendo ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Um relacionamento que acontece na sua casa, no seu trabalho, com a sua porta fechada, quando você está orando. Um relacionamento que nos desafia a conhecer cada vez mais Jesus e tê-lo como nosso guia, de fato. Como nosso mestre. Aquele que nos acompanha. Porque esse chamado não é para fim de semana. É para todo dia. É para cada dia. É para a vida toda. É um privilégio ser discípulo de Jesus. Mas também uma grande responsabilidade. E é para essa responsabilidade e para esse privilégio que eu o convido nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, quão desafiador é o teu chamado. E nós te pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito mesmo nos conduza a tomarmos o jugo de Jesus, a tê-lo como nosso mestre, a adotar a sua interpretação das Escrituras, mas mais do que isso, receber o poder que Ele nos dá para viver os valores do Evangelho e do Reino de Deus. Ajuda-nos, Pai, a caminhar bem perto de Jesus, a buscar conhecê-lo verdadeiramente. E qualquer que seja a nossa atividade profissional, que nela estejamos buscando alcançar outras pessoas para o Reino. Porque foi para isso que fomos chamados, para sermos pescadores de gente, para o teu reino eterno. Nós te pedimos isto, Pai. Eu peço este compromisso renovado para a minha vida, para a vida dos meus irmãos que estão aqui. E também para aqueles que estejam aqui nesse espaço ou nos acompanhando pela internet.
mas que ainda não fizeram esta decisão de efetivamente seguir a Jesus Cristo. Peço que nesta hora o Senhor esteja falando aos seus corações, para que tomem também esta decisão. Em nome de Jesus. Amém.